Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo modelo de suplá. É um modelo fácil, rápido e super econômico também. Gente, olha o caimento dessa peça. É uma peça que fica assim super certinha e aqui na videoaula eu vou ensinar passo a passo para vocês de como fazer esse suplá. Esse suplá aqui, gente, ó, de uma pontinha do picô até a outra, ficou com 42 centímetros de diâmetro. Essa medida para minha tensão de pontos. O tamanho ele pode variar também de acordo com a sua tensão de pontos. Mas aqui na videoaula eu ensino para vocês como fazer essa peça maior e como fazer essa peça menor. Para fazer a peça menor, vocês precisam fazer menos voltas na peça. E aqui também, gente, eu vou ensinar para vocês como fazer esse bico de acabamento para dar certo em outros tamanhos de peça também. Se você está fazendo a sua peça maior ou menor, eu vou ensinar todos os detalhes de como fazer para o bico de acabamento dar certinho. Eu utilizei aqui, gente, um total de 150 gramas de barbante para fazer essa peça com 42 centímetros de diâmetro. Utilizei aqui o barbante número 6, cru, e o barbante número 6, marrom dourado. Vocês podem utilizar a marca de barbante de sua preferência e as cores que você tiver disponível aí no seu ateliê. Então, gente, esse é o modelo da videoaula de hoje. Eu espero muito que vocês gostem, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Vou também fazer mais peças para montar aqui um kit de suplá com 6 peças. E quando eu terminar de fazer as 6 peças, eu vou trazer o vlog com dicas, passar para vocês também por quanto eu vou vender cada peça como essa. Então, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações. Assim, sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai avisar para vocês que tem vídeo novo aqui no canal. Vamos agora ao passo a passo. Bom, gente, eu vou iniciar minha peça trabalhando com o barbante cru. Esse barbante é o barbante número 6 e vou utilizar a agulha 3,5 milímetros. Vocês podem utilizar a marca de barbante de sua preferência. Então, aqui, gente, ó, eu vou iniciar minha peça trabalhando um círculo mágico. Então, eu seguro aqui o meu fio, ó, dessa forma. Vou segurar aqui novamente. E aqui, eu vou iniciar puxando esse fio aqui e fazendo uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Vou fazer mais uma e 2 correntes. Fiz 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Aqui no início, se vocês não quiserem trabalhar aqui o início com o círculo mágico, pode iniciar aqui com 5 correntes, prende com um ponto baixíssimo e inicia aqui, ó, as 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Então, fiz 3 correntes para dar a altura de um ponto alto e mais uma corrente que será de separação. Laço meu fio, vou vir aqui nesse mesmo espaço, um ponto alto. Uma corrente, laço meu fio no mesmo espaço, um ponto alto. Uma corrente, novamente no mesmo espaço, um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto novamente. Então, gente, vamos seguir trabalhando essa sequência aqui. Um ponto alto e uma corrente de separação entre um ponto alto e outro, até ter um total de 12 pontos altos. Então, gente, contando aqui com as 3 correntinhas que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, tem um total de 1, 2, 3, 4, 5. Vou trabalhar essa sequência até ter um total de 12 pontos. Segui trabalhando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos com uma corrente de separação entre um ponto alto e outro. Agora, gente, ó, eu vou pegar esse fio aqui e vou puxar esse fio para fechar esse círculo mágico, ó, dessa forma. Então, eu vou puxar aqui esse fio para fechar aqui esse círculo mágico. Ficou assim. Aqui eu já fiz a correntinha de separação. Agora, eu vou vir aqui, ó, eu conto 1, 2 e na terceira corrente que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, ó, aqui na terceira correntinha, eu vou prender com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3. Aqui na terceira correntinha,
prendo com um ponto baixíssimo. Então, gente, ficou assim a primeira volta da nossa peça. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse intervalo aqui de uma correntinha. Dessa forma, caminhei com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir duas correntinhas apenas para dar altura de um ponto alto, mas, se vocês preferirem, pode subir as 3 correntinhas, igual a gente fez aqui no início, ó. Agora, gente, eu vou começar a fazer assim, ó, com 2 correntes, porque eu acho que fica melhor. Eu acho que não fica tão aparente a parte aqui do início da volta. Então, eu laço meu fio, vou vir nesse mesmo espaço, um ponto alto. Fiz 2 correntes para dar a altura de um ponto alto e um ponto alto aqui no mesmo espaço. Formou um grupinho com 2 pontos. Uma corrente de separação, laço meu fio, vou vir aqui, ó, no próximo intervalo de uma correntinha e vou trabalhar 2 pontos altos nesse intervalo aqui de uma correntinha. Uma corrente de separação, no próximo intervalo aqui de uma corrente, 2 pontos altos. Então, gente, para cada intervalo agora de uma correntinha, a gente vai trabalhar um grupinho com 2 pontos. Dessa forma aqui, ó. Vai formando os grupinhos com 2 pontos altos. Vamos seguir trabalhando assim, dando a volta aqui em toda a peça. Vai ficar um total de 12 grupinhos com 2 pontos altos e uma corrente de separação entre um grupinho de ponto alto e outro. Concluí aqui toda a volta, gente, ó. Ficou assim. Então, aqui tem 12 grupinhos com 2 pontos altos. Chegando aqui no final, fiz uma correntinha de separação. Vou vir aqui, ó, conto uma, e aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, ó, vou vir aqui nessa segunda correntinha e vou prender com ponto baixíssimo. Agora, eu não vou caminhar com ponto baixíssimo para o intervalo de uma corrente, eu vou iniciar trabalhando aqui. Então, eu faço 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, laço meu fio, venho aqui sobre esse próximo ponto alto aqui de base, gente, ó, e aqui eu trabalho um ponto alto sobre esse ponto. Laço meu fio e, novamente, sobre esse mesmo ponto de base, eu trabalho mais um ponto alto. Então, eu trabalhei aqui um aumento sobre esse ponto, ó. Formou um grupinho agora com 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo grupinho aqui de 2 pontos, no primeiro ponto de base, um ponto alto apenas. Laço meu fio, no próximo ponto, eu trabalho 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Uma corrente, novamente, no próximo grupinho de 2 pontos, um ponto alto sobre esse primeiro ponto, e aqui no próximo ponto, 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Uma corrente, e vou seguir trabalhando agora essa sequência aqui, gente, ó. Grupinhos de 3 pontos altos agora, porque a gente tá trabalhando o aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Vai ficar um total agora de 12 grupinhos com 3 pontos altos e uma corrente de separação entre um grupinho de 3 pontos altos e outro. Essa é a sequência da volta de número 3. Bom, gente, concluí aqui toda a volta. Segui trabalhando os grupinhos de 3 pontos altos agora. Uma corrente de separação, conto aqui, ó, uma, e aqui na segunda corrente que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com ponto baixíssimo. 2 correntes que vai dar a altura de um ponto alto, mas como eu falei para vocês, pode fazer com 3 correntinhas aqui que dá certo também, gente. Então, fiz as 2 correntes para dar a altura de um ponto alto, laço meu fio, vou vir aqui no próximo ponto de base, e aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Um ponto alto sobre esse ponto. Laço meu fio, no próximo ponto de base, um ponto alto, laço meu fio, lacei aqui o fio no mesmo ponto de base, mais um ponto alto. Então, agora, vai formar grupinhos com 4 pontos altos, porque a gente vai seguir trabalhando o aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Uma corrente de separação, no próximo grupinho de pontos altos, ó, no primeiro ponto, um ponto alto, no próximo ponto,
um ponto alto. E aqui no último ponto de base, a gente trabalha 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Uma corrente, e essa será a sequência da volta de número 4. Vai formar agora 12 grupinhos com 4 pontos altos e uma corrente de separação entre um grupinho e outro. Vou seguir trabalhando assim por toda a volta. Bom, gente, concluí aqui toda a volta. Ficou um total de 12 grupinhos com 4 pontos altos agora. Fiz uma corrente de separação, vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. E aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Subo uma, 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. Vou vir no próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E aqui no último ponto de base desse grupinho de pontos altos, eu trabalho 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Uma corrente, no próximo grupinho, ó, para o primeiro ponto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo eu repito, um ponto alto. E aqui nesse último ponto de base, eu trabalho 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Uma corrente, fiz aqui uma corrente e vou seguir trabalhando essa sequência, dando a volta aqui em toda a minha peça, ó. Então, a peça está ficando assim. Aqui, gente, nessa volta, essa volta é a volta de número 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Essa volta de número 5 vai formar grupinhos, tá formando, né, gente, aqui grupinhos com 5 pontos. Então, vai ter um total de 12 grupinhos com 5 pontos altos. Na próxima volta, terá um total de 12 grupinhos com 6 pontos. Na próxima, com 7 pontos. A cada volta que a gente trabalha, vai aumentando um ponto em cada um desses grupinhos, porque a gente tá trabalhando o aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Então, eu vou concluir aqui toda essa volta de número 5 e vou trabalhar essa sequência até ter um total de 8 voltas. Eu vou adiantar aqui, gente, porque é a mesma repetição, ponto alto sobre ponto alto e no último ponto de base a gente trabalha um aumento. Então, eu vou seguir trabalhando assim até ter um total de 8 voltas e volto para a gente dar continuidade. Isabela, quero fazer a minha peça maior, quero fazer com mais voltas. Pode seguir essa sequência trabalhando com mais voltas. Eu vou trabalhar assim até ter um total de 8 voltas. E quando eu terminar de fazer as 8 voltas com essa mesma sequência, eu volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, segui trabalhando aqui a sequência que eu passei para vocês. Então, segui trabalhando um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. 8 voltas. Essa volta de número 8, gente, tem 12 grupinhos com 8 pontos altos. Chegando aqui no final, ó, fiz uma correntinha. Vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. E aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o barbante, porque agora eu vou trabalhar com o barbante na cor marrom dourado, gente. Então, gente, peguei aqui o barbante marrom dourado. Vocês podem trabalhar com a marca de barbante de sua preferência. Dá também para fazer, gente, esse suplá com barbante número 8. A diferença é que a sua peça ela vai ficar maior se você trabalhar com o barbante número 8. Então, para iniciar a próxima volta, eu vou fazer aqui uma laçadinha dessa forma, ó. Fiz aqui uma laçadinha. Então, gente, ó, fiz aqui uma laçadinha. Pode iniciar em qualquer um desses pontos. Eu vou iniciar aqui, ó, onde eu prendi com um ponto baixíssimo, só para facilitar a hora do arremate. Então, gente, ó, esse fio, eu já vou trazer esse fio para esse lado aqui, ó, para facilitar o arremate. Então, eu venho aqui nessa segunda correntinha que eu prendi com um ponto baixíssimo, e aqui eu faço um ponto baixo. Dessa forma. Esse fio aqui, eu já vou, ó, esses dois fios, eles vão ficar juntos. Eu vou puxar aqui um pouco esse fio, gente, ó, dessa forma. Os dois fios ficaram juntos aqui,
já facilita bastante a hora do arremate. Então, aqui eu fiz um ponto baixo, faço uma correntinha, laço meu fio. A gente já pode pegar esses dois fios, ó, e ir passando ele aqui por entre os pontos. Venho aqui nesse próximo ponto de base, ó, bem aqui ao lado. E aqui eu faço um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui é a mesma sequência que a gente estava trabalhando nas voltas anteriores. A diferença é que agora a gente fez a troca de cores. Agora, a gente tá trabalhando com o barbante na cor marrom dourado. Chegando aqui no último ponto, eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Uma corrente e essa será a sequência, gente, ó. Vai ficando assim. Então, aqui, ó, vou pegar esse fio aqui e vou puxar esse fio, ó. Então, puxei aqui esse fio e fica bem certinho aqui, ó, o início da volta. Ó, ficou assim. Então, para fazer a troca de cores, eu faço dessa forma, gente. Depois, a gente faz 2 nozinhos aqui, ó, para arrematar esse fio, mas eu vou ensinar para vocês também. Então, essa volta aqui é a volta de número 9. Essa volta de número 9, eu vou trabalhar toda a volta de número 9 com essa cor aqui, que é o marrom dourado, que vocês podem trabalhar com o barbante caramelo também, ou com a cor que você tiver disponível no seu ateliê. Depois que eu terminar essa volta, gente, a volta de número 9, a volta de número 10, eu vou trabalhar essa mesma sequência, só que a volta de número 10 eu vou trabalhar com o barbante cru, ó, dessa forma aqui. Então, essa aqui é a volta de número 9, vou concluir a volta de número 9 e a volta de número 10 com a mesma sequência com o barbante cru. E, em seguida, eu volto para a gente iniciar trabalhando o bico de acabamento da peça. Então, se você não quer fazer a troca de cores, você vai trabalhar toda a base com o barbante cru. É um total, gente, de 10 voltas antes de iniciar o bico de acabamento do suplá. Então, ó, 8 voltas com o barbante cru, uma volta com o marrom dourado, vou trabalhar mais uma volta com o barbante cru e volto para a gente dar sequência. Bom, gente, concluí aqui toda a volta de número 10. Então, eu iniciei aqui, ó, essa volta, que foi a volta de número 9, com o barbante na cor marrom dourado. Iniciei mostrando aqui para vocês como eu faço a troca de cores. Quando eu concluí essa volta, eu fiz aqui mais uma volta com a mesma repetição, só que agora com o barbante cru. Então, essa volta de número 10 ficou um total de 12 grupinhos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos, porque a cada volta aumentou um ponto alto em cada um desses grupinhos. Chegando aqui no final, gente, ó, uma correntinha. Fiz aqui uma correntinha, agora eu vou vir aqui, ó, tem um ponto baixo e uma corrente que a gente fez para dar altura de um ponto alto. Então, eu vou vir aqui nessa correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu cortei o fio novamente, porque agora eu vou trabalhar com o barbante da mesma cor que eu fiz esse detalhe aqui na peça, com o marrom dourado. Então, agora, gente, peguei aqui, ó, o barbante marrom dourado, vou fazer aqui uma laçadinha novamente. Então, gente, para iniciar a volta de número 11, a gente pode iniciar em qualquer um desses pontos. Eu vou iniciar aqui só para facilitar a hora do arremate. Então, eu vou vir aqui nessa correntinha onde eu prendi com um ponto baixíssimo, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo, ó. Dessa forma. Fiz um ponto baixo, uma correntinha. Esse fio, ó, eu já trago esse fio para esse lado aqui para facilitar o arremate. Então, eu já vou trabalhando os pontos altos, passando esse fio aqui por entre os pontos, ó. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto,
um ponto alto. Vou seguir trabalhando um ponto alto sobre cada ponto desse de base. Essa volta, gente, vai ter uma diferença. Essa volta aqui, a gente não vai trabalhar a correntinha de separação, ó. A gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto e a gente vai seguir trabalhando o aumento no último ponto. Mas essa volta, eu vou fazer outra diferença aqui também na parte dos aumentos e eu vou mostrar aqui para vocês, para que dê certinho aqui a parte do bico de acabamento, ó. Então, esses fios eu já fui passando ele aqui por entre os pontos, depois a gente faz o arremate aqui desse fio. Venho no próximo ponto. Um ponto alto. No último ponto de base, ó, eu vou trabalhar 2 pontos altos nesse último ponto. Laço meu fio, agora no intervalo de uma corrente, eu vou trabalhar um ponto alto. Laço meu fio e sigo trabalhando agora um ponto alto sobre cada ponto desse de base, ó. Um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, no próximo, sigo trabalhando aqui um ponto alto sobre cada ponto desse de base. Quando chegar aqui, gente, ó, no último ponto, eu volto pra gente dar sequência. Segui trabalhando aqui um ponto alto sobre cada ponto de base. Chegando aqui no último ponto alto, gente, eu vou fazer 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base novamente, igual eu estava fazendo nas carreiras anteriores, ó. Então, fiz 1 e 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Para o intervalo de uma corrente, um ponto alto. Novamente, vou seguir trabalhando um ponto alto sobre cada ponto desse de base. Agora, nesse grupinho de pontos altos aqui, a gente vai fazer uma diferença, gente, ó. Um ponto alto sobre cada ponto desse de base. Ponto alto sobre ponto alto. Essa volta, a gente precisa ter uma quantidade de pontos que seja múltiplos de 10. Então, eu vou fazer aqui, gente, uma adaptação para dar certinho aqui quando a gente iniciar o bico de acabamento da nossa peça. Então, ó, um ponto alto. Agora, chegando aqui no último ponto alto do grupinho de pontos altos, aqui a gente fez um aumento, no próximo, um aumento. Agora, nesse grupinho aqui, gente, eu não vou fazer aumento, eu vou trabalhar apenas um ponto alto sobre esse último ponto de base. Para o intervalo de uma corrente, um ponto alto. E sigo trabalhando essa sequência, dando a volta em toda a peça. Então, nessa volta aqui, ó, que é a volta de número 11, eu preciso ter uma quantidade de pontos altos que seja múltiplos de 10. Então, eu preciso que tenha de 10 em 10 pontos altos para que dê certinho o bico de acabamento aqui da nossa peça. Então, aqui, gente, eu vou precisar fazer um total de 4 diminuições nessa volta. Então, a cada 2 grupinhos aqui de pontos altos que a gente tá fazendo, ó, não tô fazendo uma corrente de separação, a gente tá trabalhando um ponto alto sobre essa correntinha. Então, 2 grupinhos eu trabalhei um aumento no último ponto. Esse terceiro grupinho aqui de pontos altos, eu não trabalhei aumento, vou trabalhar mais 2 grupinhos com aumento, um grupinho sem aumento. Vou trabalhar dessa forma para que no final tenha um total de 4 diminuições. Para que dê certinho, vai ficar um total, gente, de 140 pontos altos, trabalhando essas diminuições que a gente tá trabalhando aqui, ó. Se você não quiser fazer dessa forma, você pode seguir trabalhando o ponto alto e diminuindo os 4 pontos de acordo aí com o que você achar que fica melhor. Pode diminuir um ponto aqui, pode diminuir outro ponto já por aqui, gente, ó. Mais um ponto aqui, diminuir outro ponto já chegando aqui no final da volta, ó. O importante, gente, é que tenha um total de 140 pontos altos aqui. Se a gente trabalhar aumento no último ponto de todos os grupinhos aqui de ponto alto, vai dar um total de 144 pontos altos, que não vai dar certo o bico de acabamento.
precisa ter de 10 em 10 pontos para que dê certinho. Então, eu vou fazer essa diminuição de 4 pontos altos para que tenha um total de 140 pontos altos. Vou concluir aqui toda essa volta e, na sequência, eu volto para a gente iniciar o bico de acabamento. Bom, gente, segui trabalhando aqui a sequência de ponto alto, dando a volta em toda a peça. Então, aqui, gente, ó, eu trabalhei 1, 2, 3, 4 diminuições. Então, trabalhei 2 grupinhos com aumento no último ponto, 1 grupinho sem aumento. 2 grupinhos com aumento no último ponto, 1 grupinho sem aumento, ó. A sequência que eu passei para vocês. Então, agora, gente, chegando aqui no final, ó, eu fiz um ponto alto para o intervalo de uma correntinha. Vou vir aqui, ó, aqui tá o ponto baixo e uma corrente aqui que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Nessa correntinha, eu vou vir aqui sobre essa correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo para concluir aqui toda a volta de número 11. Vamos iniciar a volta de número 12. Eu subo 1, 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho aqui no próximo ponto e trabalho aqui um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, repito, um ponto alto. Formou agora um grupinho com 5 pontos altos, contando com as 2 correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Então, gente, essa volta aqui, ó, a volta de número 11, ficou um total de 140 pontos altos. Se você está fazendo a sua peça maior ou menor, essa volta aqui precisa ter de 10 em 10 pontos altos. Então, se você está fazendo maior e você vir que não vai precisar fazer essa diminuição de pontos, gente, não precisa. O importante é que tenha de 10 em 10 pontos altos para que dê certinho aqui. Então, gente, o importante é que tenha de 10 em 10 pontos altos nessa volta aqui, para que dê certinho essa volta de número 12. Agora, fiz os 5 pontos, faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou vir aqui, ó, conto 1, 2 e no terceiro ponto de base, eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Laço meu fio, vou pular 1, 2 e no terceiro ponto de base, um ponto alto agora. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, repito, um ponto alto. No próximo, novamente, um ponto alto. Formou aqui um grupinho com 5 pontos novamente, ó. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pulo 1, 2 e no terceiro ponto de base, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Pulo 1, 2 e no terceiro ponto de base, um ponto alto agora. No próximo ponto, um ponto alto. Vou trabalhar aqui uma sequência de 5 pontos altos, sendo um ponto alto sobre cada ponto alto desse de base, ó. Então, gente, vai ficando assim. 5 pontos, sendo um ponto alto para cada ponto de base, pula 2 pontos de base. No terceiro ponto, um ponto baixo. E aqui, entre um grupinho de ponto alto e um ponto baixo, 4 correntes. Aqui, ó, 4 correntes novamente, 5 pontos altos. E sempre pulando 2 pontos de base, trabalhando a partir do terceiro ponto. Essa será a sequência da volta de número 12. Bom, gente, concluí aqui toda a volta de número 12. Então, tá ficando assim a minha peça. Agora, chegando aqui no final, gente, ó, fiz o ponto baixo, 4 correntinhas. Aqui deu certinho, gente, ó, sobrou os 2 pontos altos.
Aqui eu vou vir aqui na segunda corrente e vou prender com um ponto baixíssimo, na segunda correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto. Para iniciar a próxima volta, eu vou fazer uma correntinha, vou vir nesse mesmo espaço e vou trabalhar aqui um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas agora. Vou vir aqui nesse último ponto alto do grupinho aqui com 5 pontos e vou trabalhar aqui um ponto baixo. Nesse intervalo aqui, gente, nessas correntinhas que a gente fez, um ponto baixo, ó, dessa forma. Agora, eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou vir aqui nessas correntinhas antes dos pontos altos, ó, bem aqui, e aqui eu faço um ponto baixo. Sobre esse primeiro ponto alto aqui dos 5 pontos, um ponto baixo. Agora, eu trabalho 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou vir aqui no último ponto do grupinho com 5 pontos, e aqui eu trabalho um ponto baixo sobre esse ponto alto. Nesse intervalo aqui de correntes, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou vir aqui, antes dos pontos altos, um ponto baixo. Sobre esse primeiro ponto, um ponto baixo. Então, vai ficando assim, gente, ó. Vai formando essas argolinhas aqui com correntinhas. 4 correntinhas, 2 pontos baixos. 7 correntes, 2 pontos baixos, ó. 4 correntes, 2 pontos baixos, sendo um ponto baixo sobre esse ponto alto e um ponto alto aqui no intervalo de correntinhas. 7 correntes, um ponto baixo aqui sobre o primeiro ponto. Agora, a gente trabalha 4 correntes, um ponto baixo. E segue essa sequência. Essa será a sequência da volta de número 13. Bom, gente, concluí aqui toda a volta. Então, a minha peça está ficando assim. Agora, chegando aqui no final, ó, fiz as 7 correntinhas. Vou vir aqui nesse intervalo de correntes e bem aqui, gente, ó, eu trabalho um ponto baixo. Vou vir aqui onde eu iniciei com um ponto baixo, ó, e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, aqui ficou um ponto baixo e um ponto baixo aqui sobre esse primeiro ponto alto do grupinho com 5 pontos, exatamente igual a gente fez nos grupinhos anteriores, né? Nos desenhos, vai formando aqui esse desenho. Então, agora, gente, ó, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui na segunda correntinha dessas 4 correntes. Então, eu venho aqui nessa correntinha, um ponto baixíssimo, ó. Na próxima correntinha, eu trabalho aqui também um ponto baixíssimo. E chegando aqui, eu trabalho um ponto baixo. Para iniciar a volta de número 14, eu faço uma corrente, laço meu fio, vou vir nesse intervalo aqui, gente, com 7 correntes, e aqui eu vou trabalhar um grupinho, ó, com 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Trabalhei aqui 6 pontos altos. Agora, eu faço 1, 2 correntes, laço meu fio e nesse mesmo intervalo de 7 correntes, eu vou trabalhar mais um grupinho aqui com 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Então, aqui, ó, formou um leque. 6 pontos altos, 2 correntes e 6 pontos altos.
uma corrente agora, vou vir aqui nesse intervalo aqui, nessa argolinha com 4 correntes, e aqui eu prendo com um ponto baixo. Uma corrente, fiz aqui uma corrente, laço meu fio, vou vir no próximo intervalo aqui de 7 pontos, e aqui eu vou repetir o leque de 6 pontos altos, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos altos, 2 correntes, e aqui eu vou repetir mais um grupinho com 6 pontos para formar um leque. Então, gente, essa será a sequência. Ó, 3, 4, 5 e 6. Uma corrente. Nessa argola com 4 correntes, eu prendo com um ponto baixo. Então, essa será a sequência da volta de número 14. Para os intervalos que tem 7 correntes, a gente trabalha um leque de 6 pontos, 2 correntes e 6 pontos. Uma correntinha. E no intervalo aqui, gente, que tinha 4 correntes, a gente trabalha um ponto baixo, uma corrente. E vamos seguir trabalhando essa sequência, dando a volta em toda a nossa peça. Bom, gente, concluí aqui toda a volta. Então, a minha peça está ficando assim. Chegando aqui no final, fiz uma correntinha. Vou vir aqui, onde eu iniciei a volta com um ponto baixo, ó. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas do ponto baixo. E aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. Então, eu concluí toda a volta. Ficou assim. Essa é a volta de número 14. Vamos iniciar agora a volta de número 15. Então, agora, gente, ó, eu vou vir aqui sobre essa correntinha e faço um ponto baixíssimo. Sobre esse ponto alto, um ponto baixíssimo. Agora, eu subo 1, 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto alto aqui de base e trabalho um ponto alto. Então, aqui, ó, ficou um grupinho com 2 pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto de base, contando com as correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Subo 1, 2, 3 correntinhas agora. Vou vir aqui, ó, pegando essas 2 laçadinhas, e aqui eu vou fazer um ponto baixo para formar um ponto picô, ó, dessa forma. Laço meu fio, pulo um ponto de base, venho no próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas, faço um ponto picô. Laço meu fio, pulo esse ponto, venho direto aqui no intervalo de 2 correntes, faço um ponto alto. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas e vou trabalhar aqui um ponto baixo. Então, agora formou um ponto picô com 5 correntinhas. Se vocês não quiserem fazer esse ponto picô com 5 correntes, pode continuar fazendo com 3 correntinhas que vai dar certo também. Laço meu fio, vou vir nesse mesmo espaço que eu fiz o ponto alto, ó, e faço mais um ponto alto. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir pegando aqui essas 2 laçadinhas e faço um ponto picô novamente, ó, com 3 correntinhas. Laço meu fio, pulo um ponto de base, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio, no próximo ponto, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Pegando essas 2 laçadinhas aqui, trabalho um ponto picô. Laço meu fio, pulo esse ponto, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Então, gente, ó, ficou assim.
2 grupinhos com 2 pontos altos, 2 pontos picô com 3 correntinhas. Aqui, no intervalo de 2 correntes do leque, a gente trabalhou um ponto alto, um ponto picô com 5 correntes e um ponto alto. E desse lado, a gente trabalhou a mesma repetição, ó. Um ponto picô, 2 pontos altos, um ponto picô e 2 pontos altos. Agora, eu não trabalho ponto picô, ó. Eu vou laçar o meu fio, vou vir direto aqui nesse grupinho com 6 pontos e no primeiro ponto alto, eu trabalho um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Pegando essas 2 laçadinhas aqui, trabalho um ponto picô. Laço meu fio, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Venho aqui pegando essas 2 laçadinhas, um ponto picô. No intervalo de 2 correntes, um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas agora. Vou vir aqui, ó, nessas 2 laçadinhas aqui, um ponto baixo para formar um ponto picô. No mesmo intervalo, um ponto alto. Então, um ponto picô com 5 correntes novamente. 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui pegando essas 2 laçadinhas, um ponto picô. Pulo esse ponto, ó, venho no próximo ponto, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto. Um ponto picô novamente, com 3 correntinhas. Laço meu fio, pulo um ponto de base, venho no próximo ponto, um ponto alto. No último ponto de base, um ponto alto. Então, gente, ó, vai ficando assim. Esse bico de acabamento é super lindo, é fácil, é rápido e é econômico também. Então, essa será a sequência. Vamos trabalhar dessa forma, dando a volta em toda a peça. Essa é a volta de número 15. Bom, gente, concluí aqui toda a volta. A minha peça está ficando assim. Olha que lindo esse bico de acabamento, gente. Chegando aqui no final, fiz os 2 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, ó, na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, ó. 1, 2. Aqui na segunda correntinha, eu vou prender com ponto baixíssimo. Dessa forma. Prendi aqui com ponto baixíssimo, vou laçar. E aqui, eu já cortei o barbante. Para fazer o arremate desse barbante, gente, ó. Para fazer o arremate, eu vou utilizar a agulha de tapeçaria, mas vocês também podem fazer o arremate com agulha de crochê. Para fazer o arremate com agulha de crochê, gente, ó, vocês vão pegar esse fio aqui e vai passando ele aqui por entre os pontos. Para fazer o arremate com agulha de tapeçaria, eu acho bem mais fácil. Então, peguei aqui a minha agulha de tapeçaria, ó. Aqui foi onde a gente cortou o barbante. Eu vou pegar esse fio e vou passando ele aqui por entre os pontos, dessa forma. Então, eu acho bem mais fácil fazer o arremate assim com a agulha de tapeçaria, mas se você não tiver, pode fazer com a agulha de crochê também. Então, vou passando aqui por entre os pontos, tá tendo obra aqui perto, gente. Então, desculpem o barulho de obra. Então, gente, ó, vou passando esse fio aqui por entre os pontos, dessa forma. Aqui eu já posso cortar esse barbante. Ou então, gente, ó, vou vir aqui, vou pegar esse fio e vou dividir esse fio aqui no meio, dessa forma, ó. Dividi aqui esse fio no meio. Agora, eu vou pegar... Vou passar aqui a agulha por entre esse ponto, ó, e vou puxar aqui esse fio, passando aqui por entre esse ponto. E agora, eu vou fazer um nozinho, não aperto tanto.
O segundo nozinho eu aperto bem, gente, ó, pra não soltar. O primeiro eu não aperto tanto pra não repuxar a peça. E aqui eu vou fazer mais um nozinho. E aqui eu corto o excesso desse fio. Esses fios aqui, lembra daqueles fios que eu deixei juntos para facilitar a hora do arremate? Então, eu venho aqui, ó, puxo ele aqui só um pouquinho, só pra deixar bem certinho aqui o início da volta, ó. E aqui, gente, pra fazer o arremate desse fio, eu vou passar aqui, ó, eu vou pegar esse fio aqui e vou passar por entre esse ponto, ó, só pegando aqui do lado avesso da peça. Do lado da frente, gente, nem dá pra ver, ó. Só pegando pelo avesso, vou puxar aqui esse fio e aqui eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Então, eu faço um nozinho, não aperto tanto para não repuxar a peça, ó. E aqui, eu vou fazer mais um nozinho, vou apertar bem. E vou fazer mais outro nozinho aqui, ó. Pra ficar bem firme e não soltar. Agora, eu corto o excesso aqui desse fio. Vocês podem também passar um pinguinho de cola pano ou cola de silicone. Eu vou fazer dessa forma, gente, com todos esses fios aqui, ó. Bom, gente, esse aqui é o resultado da peça. É um modelo fácil, rápido e super econômico. E o caimento dessa peça, gente, ó, fica assim super certinho esse suplá. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe as suas vendas. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.